Galo, o trem tá feio pro lado do Galo, hein, Ale? Não tá bom não, viu, João? Não tá bom não. Uma vitória nas últimas 7 partidas, aquela vitória contra o Iquique, né? Juntando todas as competições. Quando vai começar o campeonato, muita gente falava de Flamengo, Palmeiras e também falava do Atlético. Pô, eu tava numa confiança danada no time do Galo, cara. Então você imagina, só você transportar, você imagina o Palmeiras ou o Flamengo, tivesse uma vitória só, nas últimas 7 partidas, não estaria numa... Onde tá o problema? O problema é de elenco, o Cuca que não conseguiu fazer jogar, é diretivo... Onde é que o Atlético tá errando? Ô João, até pelas lesões, e são algumas importantes, né? Alan Franco, o Arana, o Júnior Santos, que praticamente não estreou ainda, mas foi a principal contratação do time, né? Mas principalmente pelas lesões. Hoje o que acontece no Atlético é o seguinte: se o Coelho jogar mal, tiver uma sequência ruim, ele vai continuar jogando. Se o Rony tiver uma sequência ruim, ele vai continuar jogando. O Hulk eu nem falo. Se o Scarpa tiver mal, ele vai continuar jogando. Porque não tem quem colocar, ele olha pro banco e não vê ninguém, né? Por exemplo, ele tirou o Gabriel Menino do time, né? O Gabriel Menino que fez um bom para ótimo campeonato mineiro, porque ele não estava sendo tão intenso na marcação. Sabe quem sofreu? O time. Então hoje, se ele for tirar alguém que não tá jogando tão bem, e é normal que você... Então, o que você tá dizendo é o seguinte, ele errou ao tirar o Gabriel Menino? Eu acho que ele deve ter tentado corrigir o que ele não estava gostando no menino antes de tirá-lo, né? Eu imagino que sim, porque o Cuca sabe muito de futebol. Não conseguiu. Daí ele falou assim, vou tirar o cara para ele tomar uma lição, para ele ver como é que funciona, sabe? O time piorou. Mas isso vai acontecer com praticamente todo mundo. Se ele tirar o Coelho nesse momento, não vai botar ninguém. Se ele tirar o Rony, não vai botar ninguém. Se ele tirar o Scarpa, não... porque ele não tem essas peças. Ele não tem. Então é difícil, é complicado para ele. Rafa Leal, me conte como é que estão os bastidores do Galo. Tenho certeza uma pressão enorme da porta para dentro, porque quando não vem o resultado, vem a pressão e tem que vir a pressão, porque com o investimento que o Atlético faz, não dá para não ganhar de Santos, que não faz raiva em ninguém, de São Paulo, que também não tá machucando ninguém, do Grêmio, que só ganhou do Galo no Brasileiro, Rafa. É impressionante, né, João? Boa noite pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Bastidores desta sexta-feira. E esse jogo contra o Botafogo, que virou uma decisão pro Galo. Foi inclusive assim a forma como o técnico Cuca tratou o jogo do domingo com o elenco hoje de manhã, antes mesmo do treinamento técnico-tático na cidade do Galo. Chamou a turma para conversar, mostrou alguns vídeos, alguns conteúdos sobre o adversário, Botafogo, que mudou muito, né? Em relação àquele time que disputou a final da Libertadores contra o Atlético, tem até matéria no itatiaesporte.com.br falando sobre as diferenças daquele elenco do Botafogo pro desse ano. Cuca conversou com a turma e falou: domingo é vencer ou vencer, até porque, João, o campeonato tá no início e a distância entre zona de rebaixamento e meio de tabela é muito curta. Portanto, com uma vitória, mais 3 pontos na tabela, o Galo chegaria a 5 pontos e subiria, né, absurdamente na tabela de classificação. Então, o jogo de domingo, o Atlético precisa vencer para não ficar estacionado na parte de baixo da tabela. E aí, Ale, dá para acreditar numa vitória com o time jogando mal como jogou o jogo contra o Santos, contra um Botafogo que é um time forte, é o atual campeão do Brasil, o atual campeão da Libertadores, e é um time forte desse cenário nacional? Se jogar o que jogou contra o Santos, não dá para pensar em ganhar de ninguém. Se for esse jogo que jogou contra o Santos, pode esquecer que não vai ganhar de ninguém. Até porque o Santos também vinha muito mal e praticamente não usou o Neymar nessa vitória. Quem tá no YouTube tá vendo as imagens. E o Botafogo também, evidentemente, tem os seus problemas, né? Um time que procurou se reforçar, mas perdeu jogadores muito importantes. Agora, eu quero acreditar que um time que tem jogadores vitoriosos e poderosos, como tem o Atlético, com um treinador experiente, vai reagir, não vai ficar nessa fase, não vai jogar mal numa sequência muito grande de jogos, né? E aí a gente tem que buscar o que esse time já fez de bom, o que esses jogadores já fizeram de bom e tentar colocar isso em prática no domingo. Agora, evidentemente que se vier para jogar o que vem jogando, o Botafogo leva melhor, né? Porque o Botafogo, embora não esteja brilhante nessa temporada, muito pelo contrário, tá jogando mais do que o Atlético. O que o Atlético jogou no primeiro tempo contra o Santos, poucas equipes do Campeonato Brasileiro praticaram um futebol tão ruim.
nessa temporada. Então é hora de ligar o alerta e correr mais, e se doar mais, se entregar mais, estar mais concentrado para começar a dar a volta por cima. Você enrolou e não me respondeu. Se o Atlético O problema do Atlético é de elenco. Sim. O problema do Atlético é de técnico, o Cuca que não tá fazendo bem feito dele. O problema do Atlético é diretivo. O Atlético tá errando em contratação, tá errando em formação de elenco, contratou mal. Onde é que tá o problema? Para de enrolar e fala. Eu não acho que a direção contratou mal, mas foi econômica, contratou pouco. Precisa de mais. Saíram mais jogador que entraram. E o grande problema pro treinador é ele ficar refém do jogador. Hoje o Cuca é refém desses titulares, porque eles não têm reserva. Não tem reserva à altura. É diferente do que acontece. Eu sei que ninguém gosta de comparação, mas no que acontece no rival, né? Hoje, se o cara estiver jogando mal, ele coloca o outro para jogar. O Cuca não pode fazer isso porque o elenco dele é curto. E para alongar esse elenco, pensando aí numa janela do meio do ano, o que o Atlético tem que fazer? Quais são as peças, as posições? O Cuca já prevendo o pior, que o Cuca também é meio, às vezes ele dá um baixo astral nele. Mas ele prevendo o pior, ele já vinha falando, eu preciso de um volante. O time praticamente não tem volante. De primeiro volante só tem o Fausto Vera. E a informação que eu tenho, que eu apurei, é que o Fausto Vera não tá nos planos do Cuca, ele não agrada muito o Fausto Vera. Não agrada, bom, enfim, deixa pra lá. Mas ele... Deixa pra lá não, pô, fala. Não, é que o Fausto Vera só agrada o antigo treinador. Só agrada mais ninguém, nem a mãe dele. Mas enfim, ele precisa de um volante. Ele precisa muito de um volante. Eu acho que ele precisa de um outro meia, porque se o Scarpa não tá bem, ou se ele quer ter mais criação no meio campo, hoje ele depende do Bernard, que não deu certo até agora. Não deu. Então, assim, você fala assim, mas o Bernard, você apostaria no Bernard quando ele chegou? Eu apostaria. Eu também, mas é uma grande decepção até aqui. Sim, ele precisa de um meia. Se o Scarpa não tiver, se o Scarpa tiver mal, ele precisa de um meia e mais um atacante. Eu tô lembrando aqui da entrevista que eu fiz com o Cuca, na pré-temporada do Atlético. Estados Unidos lá. E o Cuca disse o seguinte, olha, ninguém precisa esperar aquele Bernard, aquele cara da velocidade, jogar aberto, de partir pra cima. O Bernard hoje é outro jogador. O problema é que o Atlético contratou o Bernard pensando naquele Bernard. Segundo o Cuca, não existe mais. E também o Bernard que existe hoje não agrada, porque ele tá longe de ser aquele cara que vai pensar o jogo, que vai construir a jogada, que vai armar. O Bernard não tá jogando, vamos falar a verdade, ele não tá jogando nada. Absolutamente nada. E aí então é um volante, um meia e mais um atacante. E outra coisa que a gente, claro, que a gente sabe das dificuldades do jogador de futebol, ele passa por momentos difíceis, mas o Júnior Santos, o João, ele foi a principal contratação. O homem não jogou. Foi o artilheiro do Brasileiro do ano passado e não conseguiu jogar no Atlético. Da Libertadores, né? Desculpa, artilheiro da Libertadores do ano passado. Pô, foi uma contratação pesada, né, meu? Ele foi contratado pra ser tipo ali o segundo melhor do time. E você não pode contar nunca, porque o Coelho é muito útil, o Rony também briga muito, mas o Júnior Santos, ele foi pra ser o cara, né? E essa era a expectativa, mas o cara não joga. Então, assim, ele precisa recuperar logo e precisa ajudar o Atlético. E o Cuca precisa ser ouvido para que ele consiga ter um elenco mais recheado. Quando o cara vai fazer uma novela, ele pensa no elenco dele, né? Aí, antigamente, quando o cara queria a novela brilhando, ele pensava em quem? Tony Ramos, Antônio Fagundes. Opa! Esses caras grandão, assim, né? Hoje pensa no Cauã Raymond. Você gosta, né, João? Quem mais? O Fábio Assunção. Não, o Fábio Assunção já é da velha guarda também, já passou. Eu tô ruim de galã, viu? Caio eu ia falar Fábio Júnior. Caio Castro. Caio Castro. Bom nome. Agora, quando você vai pensar num time de futebol, você também tem a estrela principal e você tem o elenco de apoio. Sim. Com todo respeito ao Rony, ele é um belo coadjuvante, mas ele não é o galã para ser o artista principal de uma novela. O Coelho é a mesma coisa. O Coelho, no plano ideal do Cuca, ele seria um ótimo reserva. Tá faltando protagonista, né? Pro filme do Atlético. Exatamente, o Incrível Hulk, né? O filme. Só tem o Hulk ali de protagonista. Exatamente, eu concordo. Você tem o Scarpa, que é um baita jogador, você tem o Arana, que é um baita jogador, mas tá faltando mais um cara ali, tá faltando um cara do padrão AAA ali do lado do Hulk. Exatamente, né? E ele tem que ter essa alternativa, João, de que se os caras, o titular não estiver jogando bem, ele fala assim, eu vou tirar esse cara e vou botar outro.
Ele tem que ter isso. E hoje ele não tem.